Boa tarde a todos, tudo bom? Espero que todos estejam bem nesta tarde de domingo. Nós vamos iniciar mais um serão do Bispado da Ala São Bento do Sul. E hoje o tema, como vocês viram no cartaz, é a quem muito é dado, muito é exigido. Tá? Então agradeço a participação de todos vocês, todos que estão conectados. E lembrem-se que é bem livre, tá? É um canal onde nós podemos trocar informações, é só desativar o mudo do microfone e comentar. Esse é o intuito do nosso serão, é justamente termos essa relação bispado, membros, estreitada, onde a gente pode discutir assuntos pertinentes do reino de Deus. Então a gente vai começar e começando será com a escritura do título do serão. E essa escritura pode ser achada em Doutrina e Convênios, seção 82, versículo 4 e versículo 3. 3 e 4. Então vamos ler esses dois, que vai ser o tema de hoje estarmos aqui reunidos. Versículo 3. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. E o que pecar contra a luz maior, receberá a condenação maior. Versículo 4. Invocais meu nome pedindo revelações, e eu vou-las dou. E se não guardais minhas palavras, as quais vos dou, vós vos tornais transgressores. E justiça e julgamento são a penalidade afixada pela minha lei. Então, esse é o tema do nosso serão. E começo com uma citação de Bruce R. McConkie, que ele disse o seguinte: os membros da igreja, às vezes, são culpados dos mesmos pecados que afligem o homem decaído em geral. Quando o são, sua condenação é maior do que seria de outra forma, devido à sua maior luz e conhecimento. Além disso, muitos atos se tornam pecaminosos para os santos, atos que não seriam considerados assim se não tivessem assumido as obrigações do Evangelho. Então, olha que interessante, né? Quem pode, por exemplo, me dar um ato que é pecaminoso para nós, mas para o mundo não é pecado algum? Quem pode me dar como exemplo? Talvez fumar ou beber bebidas alcoólicas, por exemplo. Ok? Muito bom. São atos que para nós são pecaminosos e que para o mundo não. Então, vejam que, por si só, assumir o convênio do Evangelho já é ter essa maior luz. Muitas vezes a gente faz a gradação dentro do Evangelho, né? Quem recebeu os convênios do templo, por aí vai, esses são os que têm maior luz. Não, mas só decidir se batizar já é estar recebendo maior luz. Claro, também recebendo maiores bênçãos. Ficar em casa no domingo de manhã dormindo, também para nós é um pecado já. Coisa que para o mundo perfeitamente possível. Separar o teu orçamento para fazer as compras, o rancho, como o pessoal chama, no domingo no mercado, perfeitamente normal, né? Trabalhar no domingo, perfeitamente normal para o mundo, mas nós que somos da igreja, nós temos essa obrigação maior. O Senhor já disse que nós seríamos a luz do mundo. E aí é interessante, né, que ele diz: ao que pecar contra a luz maior, receberá condenação maior. Então, se nós somos luminares maiores, a gente vai responder muito mais. Aí não é diferente. Às vezes a gente fica dizendo, puxa, mas é assim na igreja. No mundo já é assim também.
aquele diretor de uma empresa, ele responde muito mais severamente, ou vamos dizer, a condenação dele é muito maior, caso haja uma dificuldade de operação da empresa, do que aquele que trabalha no chão de fábrica. Então, né, isso já é uma ideia corrente. E o próprio Salvador expressou essa ideia no mundo antigo, não foi de agora. O Salvador, ele não disse que só porque é membro da igreja é que deve-se seguir essa lógica de quanto maior luz, maior a condenação. Se a gente abrir em Lucas, capítulo 12, o Senhor ele já vai falar sobre isso. Vejam que ele vai começar a contar parábolas. O ministério de Jesus Cristo começa com parábolas à medida que a perseguição contra ele vai recrudescendo. Então ele começa, por exemplo, no versículo 42, falando sobre um mordomo fiel, tá? E aí ele fala que o Senhor vai voltar, né, sem aviso nenhum. E aí, ó, no 47 e no 48 de Lucas 12, ele vai falar o seguinte. Se alguém quiser ler, Lucas 12, 47 e 48. Se alguém tiver aí aberto, por favor. Eu posso ler. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe exigirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Obrigado, Murilo. Então, é isso, ó. Ele já está dizendo aí. O servo que soube a vontade do seu Senhor, a partir do momento que nós aceitamos ser batizados, a gente está se comprometendo à vontade do Senhor, a fazer a vontade dele. E aí, e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A quem muito é dado, muito mais se lhe pedirá, porque a gente já sabe qual é a vontade dele. A gente deve se preparar para fazer essa vontade e fazer conforme a vontade do Senhor. E aí, eu separei um discurso que já tem uns bons anos, um discurso de 1968. O discurso foi dado pelo elder Franklin D. Richards, e ele era do Conselho dos Doze Apóstolos, na conferência de outubro. E ele começa dizendo que o título do discurso é Talentos. E aí ele começa dizendo que os poetas, os filósofos, eles sempre dizem que nós temos uma centelha divina dentro de nós, tá? E quem não já ouviu isso, que a gente tem um quê de divindade, não precisa nem ser da igreja, com a crença que nós temos, mas todos no mundo das artes reconhecem que o homem tem essa centelha divina. E o Senhor, ele quer justamente dessa centelha divina transformar num incêndio, transformar num fogaréu. E é por isso que ele sempre está nos incentivando a estabelecer essas metas elevadas, porque ele sabe da nossa capacidade, tá? E ele pergunta o que é ter essa centelha divina? E ele próprio responde dizendo: é que o homem tem um relacionamento com Deus. E Deus ele revelou ao homem qual é esse relacionamento. No discurso dele, ele diz o seguinte: as escrituras ensinam que Deus é um ser pessoal, a cuja imagem o homem foi criado, e que Deus, o Pai, é o Pai literal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Pai dos espíritos de todos os homens. Por isso, herdamos atributos
divinos, né? Em Jó 32:8, Velho Testamento, a gente já vê uma afirmação dessas palavras proféticas modernas. Então, Jó 32:8 vai dizer que há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Foi assim que Jó colocou em palavras bem simples. E Joseph Smith restaurou essas palavras bem simples. Por meio dessa revelação moderna, o relacionamento de Deus com o homem foi novamente esclarecido. Qual era a nossa relação com esse Deus que nos criou? E o que eu achei também interessante nesse discurso dele é que ele fala exatamente assim: a vida do seu corpo terreno é o seu espírito. Então, se nós estamos vivos, nós somos seres vivos aqui na Terra, é porque nós temos um espírito. E junto com esse espírito no corpo, o Senhor já deu um guia para nós. Então, todos nós já ouvimos falar um pouquinho sobre a luz de Cristo. Luz de Cristo essa que é dada a todos os homens, a gente pôde ver isso nas escrituras modernas, nesse estudo do Vem e Segue-me, né? E a gente já tinha também essa doutrina explicitada no Novo Testamento por João. Se lermos João, capítulo 1, no versículo 9, quando ele fala que João era o verbo, Jesus Cristo, desculpa, era o verbo e o verbo estava com Deus, no versículo 9 ele vai dizer: era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Essa é a luz de Cristo, o Espírito da verdade, que ilumina todo homem que nasce no mundo. Foi assim que Joseph F. Smith prestou testemunho. E olha que interessante, aquele que pecar contra a luz maior, ou seja, a gente já tem um grau de luz. Quando se peca com esse grau de luz, é como nas escrituras eles falam, aquele que negar a Cristo, tudo bem, tranquilo, é perdoável, mas aquele que negar o Espírito Santo, essa é a luz maior que nós recebemos quando fazemos convênios. Claro que nem todos nós estamos na condição de negar um Espírito Santo, né? Porque somos falhos, não conhecemos a verdade por completo, mas esse é o sentido. Quando nós pecamos só contra Jesus Cristo, ele perdoa, o sacrifício dele foi para isso. Mas quando nós pecamos contra o Espírito, essa luz maior, ele diz, vai ter que ter muitos açoites e comete o pecado imperdoável. Eh, eu queria comparar essa história de luz de Cristo, a luz maior, a um computador. Quando a gente compra na loja, por exemplo, né, se vem com alguns programas básicos, o software básico. Vem com o sistema operacional, pode ser hoje Windows, Linux ou macOS, mas ele não vem com programas extras, eles vêm com o básico. Para você, talvez, um navegador acessar a internet, talvez um bloco de notas, para você fazer uma anotação rápida, mas se você quiser fazer coisas mais complexas, você precisa instalar programas adicionais. Se você quer editar uma planilha, fazer uma apresentação de slides, eu preciso de um pacote extra. E é isso que o Evangelho de Cristo vai fornecer aos homens. Esses pacotes extras para tarefas mais avançadas, possivelmente também com resultados muito melhores do que só com o software básico do computador. Só o sistema operacional, só um bloco de notas e por aí vai. Então, quando nós decidimos nos batizar e somos confirmados como membros da igreja, esses softwares adicionais começam a ser instalados e à medida que nós vamos progredindo nessa luz, nós recebemos
cada vez mais desses softwares. Entramos no templo, recebemos um software mais avançado. Recebemos o sacerdócio, mais um software, e por aí vai, mais uma atualização, e aí nós estamos prontos para rodar, vamos dizer assim, qualquer coisa, que é chegarmos no reino celestial, né? O Pai Celestial, ele ama cada um de nós e está interessado sempre no nosso bem-estar, no crescimento e no desenvolvimento de cada um. É tanto que em Moisés 1:39, alguém sabe decorar da escritura? Moisés 1:39, pois eis que esta é minha obra E minha e glória, minha glória. levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Muito bom, brigadão, bispo, tá? É esse o propósito dele. Ele vive para isso. É a obra e a glória dele, levar a efeito imortalidade e vida eterna do homem. E claro, nós com o conhecimento, com esses softwares adicionais que foram instalados, a partir do momento de nosso batismo, a gente sabe que não é só uma centelha divina que a gente tem. A gente sabe que realmente somos filhos espirituais de nosso Pai Celestial. E todos os homens, na seção 46 de Doutrina e Convênios, diz que recebem um dom do Espírito de Deus. Então, se Deus é o possuidor de todos esses dons, ele nos concede uma partezinha desse dom como seu filho. Da mesma forma que quando aqui na terra nós temos um filho, e esse filho compartilha traços conosco, talvez vai ser o nariz, talvez vai ser o formato dos olhos, a boca, né, os dentes e por aí vai. A gente vai compartilhar esses traços de dons divinos, porque foi ele que nos deu. Nós somos filhos dele. Através desses genes divinos, esses dons foram passados para nós. E aí, a partir do momento que a gente tem consciência desse relacionamento com Deus, a gente é abençoado com muitos mais talentos e a gente possui muito mais possibilidades, ou seja, mais programas são instalados e mais possibilidades a gente tem para utilizar a nossa máquina. Então, em Mateus capítulo 5, o famoso Sermão da Montanha, ele diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui nas Américas, ele se inclui nessa afirmação porque ele já havia partilhado da ressurreição. E tornar perfeito requer crescimento, requer desenvolvimento, tá? E o crescimento que a gente vai ter para nos tornarmos perfeitos é a essência dessa existência aqui mortal. E é o que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos ensina, e ensina até progresso eterno. A gente progrediu na preexistência e é nossa responsabilidade e oportunidade progredir nesse estado e aí continuar progredindo por toda a eternidade. E o Senhor, ele sempre quis mostrar isso e suas parábolas famosas, tá, sempre tiveram um quê de mostrar que você pode ter uma luz maior. A gente sempre foca, talvez, na punição, né? Quanto mais for dado, mais é exigido. Na verdade, eu acho que o Salvador queria focar, você pode mais. Não era nem no na questão de ser cobrado mais. A gente vai ser cobrado mais porque a gente pode mais. É igual um atleta que está treinando para uma Olimpíada, é dever do treinador dele fazer com que sempre ele exceda o limite dele, claro, dentro do aceitável, mas sempre ele vai empurrar esse limite para que esse atleta possa ter excelência. E aí o Salvador, nas suas parábolas, e já aproveitando, né, fazer a propaganda da nossa classe regional na quinta-feira, começa às 8:30 da noite, então toda quinta, às 8:30 da noite,
começa a nossa aula de parábolas de Jesus Cristo. Vamos discutir cada parábola individualmente para que juntos a gente possa aprender cada vez mais com esses ensinamentos atemporais do Salvador. Então, o Salvador, ele contou essa possibilidade de nós sermos muito mais nas parábolas dos talentos, por exemplo. O talento era uma antiga unidade de peso e de dinheiro, tá? O dicionário aí vai definir talento como as habilidades, poderes e dons concedidos a um homem, dons naturais, considerados uma responsabilidade divina, uma capacidade ou dom natural. E aí a parábola desses talentos que foram confiados foi dada aos apóstolos e nessa parábola, o Salvador contou a história de um homem que ele estava prestes a partir para uma longa viagem. E aí ele reúne seus servos e lhe entrega todos os seus bens. Não foi isso que o Salvador fez conosco? Ele está nessa longa viagem. Ele não retornou ainda. E e várias vezes em Doutrina e Convênios, ele ressalta o fato que a gente ia receber tudo que ele tem. E ele diz que, em Doutrina e Convênios, a vós é dado o reino, ou seja, tudo que nos foi concedido por ele é o reino dele. Ele está dando tudo para a gente, até que ele volte dessa longa viagem. E aí ele reúne os servos e entrega esses bens, entrega o reino na mão deles, né? E aí eu tenho um comentário aqui do presidente Cristiano, que ele diz que quanto mais programas são liberados para a gente, mais aumenta a nossa capacidade de realizar coisas. E a responsabilidade também cresce na mesma proporção. Assim como o preço dos programas adicionais, sim, a gente é cobrado muito mais. Então a gente deve honrar esses talentos. Cada pacote, cada assinatura, vamos dizer, vai requerer um preço de nós. Obrigado, presidente do Quórum. E aí, na parábola, ele vai dizer: a um deu certo 5 talentos, ao outro deu 2 e a outro 1. A cada homem ele deu de acordo com a sua capacidade, ou seja, ele instalou os programas de acordo com a máquina que cada um tinha, a máquina que tinha poder de processamento para tal. E aí, enquanto esse senhor estava ausente, o que tinha 5 talentos utilizou e acumulou mais 5. O que tinha 2 talentos aplicou e ganhou mais 2 talentos. E aquele que recebeu 1 talento escondeu na terra. E depois de um tempo, esse senhor volta. Depois de um tempo, Jesus Cristo voltará para cobrar a cada um de nós, né? O que que você fez como pai? O que que você fez com sua família? O que que você fez com o seu sacerdócio? O que que você fez como um elder? E aos servos que haviam dobrado os talentos, o Senhor ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. E o Senhor chama de preguiçoso aquele servo que escondeu o talento e não multiplicou. Tá? E aí, ele tira esse talento dele e vai dar para o servo que tinha 10 talentos, que tinha duplicado os seus 5 talentos, né? A parábola das minas, como é chamada em Lucas 19, do 11 ao 27, foi dada para uma multidão, não foi dada para os apóstolos como essa parábola dos talentos. Tá? E tem umas diferenças um pouquinho entre as duas parábolas, mas elas vão ensinar as mesmas verdades e princípios. Então, dos homens que tinham mais talentos, o Senhor estava esperando muito mais do que aquele com os talentos menores. Mas de todos eles, o Senhor estava esperando que pelo menos se multiplicasse os talentos que foram dados. Então, quem tinha pouco,
O Senhor esperou pouco, mas mesmo assim duplicado, tá? O bom uso desses talentos que parte dos homens receberam era tão importante e necessário quanto a parte daqueles que receberam 5 ou 2 talentos. E nessa dispensação, hoje, em nossos dias, o Senhor tem sido direto na incumbência para que a gente cumpra com esses talentos, para que a gente devolva esses talentos duplicados para Ele. É tanto que na mesma sessão que tiramos o tema de nosso serão, no versículo 18, 82, 18. Alguém pode ler o versículo 18 da seção 82? Seção 82, 18. Eu tenho já aqui, eu posso ler para vocês. E tudo isso para o benefício da igreja do Deus vivo, para que todo homem desenvolva seus talentos, para que todo homem adquira outros talentos, sim, até 100 vezes mais, para que sejam lançados no armazém do Senhor, a fim de se tornarem propriedade comum de toda a igreja. Então, o Senhor aconselha que a gente tenha mais talentos, já é um talento que seremos cobrados, é o talento de buscar talentos. Na seção 60, ele já dizia que de alguns ele não estava agradado, pois não abrem a boca, se vocês se lembrarem, e escondem o talento que lhes dei por temor aos homens. Ai desses, pois minha ira está acesa contra eles. E acontecerá que, se não forem mais fiéis a mim, ser-lhes-á tirado até mesmo aquilo que possuem. Doutrina e Convênios 60, 2, 3. E na mesma seção 60, ele dá outro conselho: não desperdiçarás teu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. Versículo 13. Né? Salvador, ele não demonstra consideração por aquele servo que é preguiçoso. Ele espera que a gente trabalhe, que a gente use essa nossa iniciativa. E é uma obrigação nossa desenvolver esses talentos. Esse conselho da seção 60 é bem pertinente para os nossos dias. Hoje a gente tem muitas diversões, e aí diversões no sentido de tirar a nossa atenção, de divergir essa nossa atenção do foco que é Jesus Cristo, né? Nós desperdiçamos nosso tempo muito com essas redes sociais, com talvez passatempos que não são os indicados pelo Senhor ou que não estão acrescentando em nada, nem para nossa mente carnal, nem para nossa mente espiritual. E as escrituras, elas sempre enfatizam que a gente deve desenvolver essa centelha de divindade que está em cada um de nós, né? Nós devemos nos preocupar em como desenvolver melhor nossos dons e talentos. Então, primeiro, o que que a gente pode reconhecer? Já que ele diz que a quem muito é dado, muito será pedido, muito será exigido. Primeiro, a gente tem que reconhecer os nossos talentos. Talvez seja algo que a gente possa fazer na nossa noite familiar. Vamos fazer uma listinha de nossos talentos. E além de reconhecer esses talentos que o Senhor nos deu, a gente também deve ter uma meta, um objetivo, a gente deve decidir pagar o preço necessário para desenvolver esses talentos. Às vezes eu tenho talento de música, mas não me dedico a praticar a música. Às vezes eu tenho talento de oratória, mas não me dedico a preparar um discurso ou aceitar um chamado de dar uma aula na igreja ou apresentar um trabalho na faculdade. Às vezes eu tenho
o talento de prestar meu testemunho e eu não presto meu testemunho aos meus vizinhos. Às vezes eu tenho o talento de chorar por sensibilidade ao espírito e eu fico reprimindo isso. Então a gente deve decidir pagar o preço necessário. E o preço a ser pago no desenvolvimento desses talentos inclui fé, estudo e persistência, ou o que a gente chama no evangelho de perseverança. E enquanto a gente desenvolve essa nossa fé, a gente não deve ignorar o fato de que nós somos filhos espirituais de Deus, o Pai eterno, e que esse Pai celestial vai nos ajudar a desenvolver nossos talentos à medida que a gente fizer a nossa parte. E uma maneira pela qual ele vai nos ajudar a termos mais luz, a desenvolvermos mais essa nossa luz, é abrindo oportunidades para que a gente possa usar esses talentos. Alguns que têm talentos reconheceram que não usam por medo dos homens. E esse medo, ele destrói essa fé e nos priva de bênçãos, né? O medo, ele não é companheiro da fé. E na seção 67, no versículo 3, ele diz o seguinte: esforçaram-se para querer que receberiam a bênção que lhes foi oferecida. Mas eis que em verdade vos digo, havia temores em vosso coração, e em verdade esta é a razão pela qual não recebestes. Então a gente precisa vencer esse medo. Na seção 38, versículo 30, ele dá como a gente pode vencer esses medos da vida. Se estiverdes preparados, não temereis. Então, a chave para vencer esses medos e desenvolvermos o nosso talento é preparação. E esse progresso vai envolver estudo. Talvez estejamos para ver qualquer organização religiosa que incentive mais o aspecto de preparação, o aspecto de autossuficiência, o aspecto de nós ganharmos conhecimento. A gente tem o programa de educação da igreja, que leva em inglês, leva outras profissões, cursos técnicos para todos os membros que desejarem se qualificar. E aí não só materialmente ou na visão do mundo, mas na visão celestial, na visão do Senhor. Na seção 88, essa a gente ainda não estudou, no Vem e Segue, mas será breve, né? Ele diz sobre essa preparação. Ele diz que nós devemos buscar conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé. O progresso eterno, então, vai exigir de nós um estudo contínuo. O aumento desse aprendizado vai nos dar confiança, e a confiança vai gerar fé, e a fé vai afastar o medo. Então, aqui está um conselho do Senhor para nós: nunca deixar de estudar, pois isso é uma parte importante no desenvolvimento de nossos talentos. E estudar aspectos seculares, como ele ordenou Joseph Smith a fazer, mas estudar também a doutrina pura do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho dele. O presidente Heber J. Grant, ele citava Ralph Waldo Emerson, um escritor americano, com frequência, e ele disse o seguinte: aquilo que persistirmos em fazer torna-se fácil de fazer, não porque a natureza da coisa tenha mudado, mas porque nossa capacidade de fazer aumentou. Então, quando a gente pratica, 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 não é aquela coisa que se tornou fácil. Eu não mudei, né, a natureza daquela tarefa, eu mudei a minha natureza. A minha natureza foi mudada para que eu tivesse a capacidade de fazer. A gente deve reconhecer também que os talentos, eles são desenvolvidos pelo uso e não vão crescer e se multiplicar a menos que sejam usados, né? Então, quando o Salvador ele diz até o pouco que tem lhe será tirado, vocês já devem ter ouvido a minha comparação desses talentos ou do testemunho. Prestar testemunho é um talento, por exemplo, com a bateria de um carro.
Eu posso carregar aquela bateria 100%, mas se eu deixar aquele carro parado na garagem 3 meses, essa bateria vai, como a gente diz, arriar, vai cair e a gente nunca mais vai fazer esse carro pegar, a não ser que dê outra infusão de carga nela. Mas aquele carro que está saindo todo dia da garagem, levando os meninos para a escola, indo para o trabalho, fazendo compra no mercado, saindo para ir para as atividades da igreja, dando carona para um para outro, aquela bateria não vai se descarregar por uns bons anos. 2, 3 anos podemos usá-la à vontade. Então, quem tem muito e usa muito, o Senhor vai acrescentar. Quem tem pouco e não usa, e até às vezes na vida, a gente chega a um ponto que a gente acha que tem muito e decide sossegar. Agora eu vou tirar umas férias do evangelho, vou tirar umas férias de chamado, vou tirar umas férias de obrigações. E aí a gente termina descarregando essa bateria e depois, para fazer esse carro pegar novamente, é um suplício. Fazer com que essa bateria acenda essa centelha divina, às vezes é muito difícil, tá? E esse talento, ele vai ser desenvolvido, né, como Mosias nos ensinou no livro de Mosias, o rei Benjamim, Mosias 2,17: quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. O Senhor, ele sim quer que nós desfrutemos de nossos talentos, mas ele espera que a gente utilize para o benefício de outros e na edificação do reino de Deus. A gente leu isso em Doutrina e Convênios, seção 82:18. Tudo isso para o benefício da igreja do Deus vivo. Quando nós vamos ao templo, nós nos dedicamos, nos consagramos ao Senhor. Todos os nossos talentos para o benefício da igreja, do Deus vivo. E aí, a gente hoje vive num período tão conturbado, a gente vive na dispensação da plenitude dos tempos, é um período maravilhoso na história do mundo, uma era de crescimento em desenvolvimento, como a gente vê. A gente hoje tendo esse serão aqui online, quem diria que online estaríamos aprendendo, cada um no conforto de suas casas e ainda assim tendo contato com a palavra de Deus. Então os tempos eles mudaram de tal forma, assim como também as dificuldades mudaram de tal forma, seja para jovem, seja para idoso, mas a gente deve se sentir muito grato por viver nessa época específica. E o Espírito do Senhor ele está sendo derramado sobre a terra com uma abundância que nunca antes foi vista, né? E a igreja hoje, é um veículo, ela é um transporte, vamos dizer assim, ela é um meio, ela é um instrumento para o crescimento e o desenvolvimento dos filhos de Deus. Então, às vezes a gente acha que a igreja é uma obrigação e, puxa, eu não queria fazer isso, fazer aquilo, ou participar disso ou daquilo. Não sei, às vezes a gente está cansado por conta das tarefas do mundo, trabalho e todas as dificuldades, os boletos que chegam para pagar, né? Mas a igreja ela é esse veículo que vai fazer com que a gente chegue a mais luz, que a gente tenha mais desse conhecimento, que a gente se desenvolva em busca da perfeição. A igreja oferece essas oportunidades para que a gente compartilhe os talentos com outras pessoas, para que a gente possa dobrar esses nossos talentos de diversas formas. A gente, às vezes, na igreja, vai ter a oportunidade de dobrar o talento de sorrir. A gente, às vezes, vai ter na igreja a oportunidade de dobrar o talento da empatia, e por aí vai. Tá? Então, a igreja é um veículo para que a gente possa se desenvolver. Quando a gente para de ir à igreja, a gente nos restringe dessas possibilidades de desenvolvimento. A gente tolhe as nossas oportunidades de perfeição.
Na igreja a gente tem, por exemplo, oportunidade de liderança, oportunidade de liderança às vezes desafiadora, a citar aí por nossos bispos, por exemplo, que tinham o desafio de passar de um ramo para uma ala, de termos um local mais adequado para as nossas reuniões e por aí vai. Agora nós temos uma estaca mais próximo. Então, é uma oportunidade empolgante aí de vencer esses desafios e com isso a gente cresce, a gente se desenvolve, né? E não é uma oportunidade somente, é uma responsabilidade para esses membros da igreja, para todos nós, porque o crescimento da igreja depende de nós, ou seja, nós somos essa igreja em desenvolvimento, essa igreja em perfeição. Tá? E a gente pode ter diversas outras áreas que a igreja nos ensine a chegar mais luz. A gente já falou do ensino, já falou da oratória, mas o trabalho missionário, o dom para isso, falamos da música, mais dança, teatro, culinária, tá? Trabalho genealógico, por exemplo, e no templo, trabalho de coligador de Israel, aqueles que servem no bem-estar da igreja, serviço e muitos outros campos, a igreja vai ser esse veículo, vai ser esse instigador para que a gente possa melhorar. A gente, às vezes, pode até se sentir sobrecarregado por tantas oportunidades que tem de servir e desenvolver esse talento. Às vezes a gente acha que está se sacrificando demais. Mas aí o Franklin D. Richards, ele diz, não encara isso como um sacrifício, encara como uma grande bênção, tá? Porque esse é o desafio do Senhor, tornarmos-nos perfeitos. A cada atividade que a gente participa da igreja vai ter uma experiência única, que a gente pode aprimorar nossos talentos e aprimorar um passo para a nossa perfeição. A gente desenvolve o espírito de doação, o espírito de partilha, a gente desenvolve a paz que sentimos, a felicidade, a alegria, o contentamento. Então, que a gente possa abraçar todas as oportunidades que o Senhor nos dá para servirmos. Então, pode ser um convite para uma oração, um convite para uma apresentação musical, um convite para dividir uma lição com os missionários, um convite para prestar o testemunho, um convite para um discurso e por aí vai. A gente deve abraçar essas oportunidades, não com, puxa, que saco, vou ter que dar aula esse domingo, ou vou ter que dar um discurso, o bispo me pediu. Mas é uma oportunidade que está se apresentando para que a gente possa servir com entusiasmo. Não é um fardo, é um passo mais que a gente dá para uma luz. E o Senhor vai cobrar de nós se a gente deixa passar essa oportunidade. É tanto que ele fala no início, né, para Oliver, ele vai dizer: Você temeu e a hora passou, então agora não adianta, né? Então a gente precisa organizar o nosso tempo colocando as coisas mais importantes em primeiro lugar. Também no livro de Mormon diz que todas as coisas devem ser feitas em ordem. E ordem a gente às vezes interpreta como sendo ordeiro, organizado, mas a ordem que o Senhor fala é: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem que o Senhor espera que nós cumpramos. Essa é a ordem que o Senhor deseja que a gente faça as coisas. Primeiro o reino de Deus e depois, né, as coisas do mundo. E voltando para a promessa da seção 82, que é o nosso tema central hoje, né, quando a gente magnifica, esses talentos eles vão aumentar, sim, até 100 vezes mais, como lemos no versículo 18. E aí, ao final, a gente vai poder ouvir do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Eu queria só prestar meu testemunho, né, que o Evangelho de Jesus Cristo ele foi restaurado em sua plenitude nesses últimos dias por um profeta de Deus. Nós hoje temos um profeta de Deus nos guiando. Ele nos ajuda nesse caminho para desenvolvermos os nossos talentos, nessa caminhada de sermos muito mais do que achamos que podemos ser. E lembrem-se mais uma vez, o foco não é na condenação ou na exigência, muito será exigido, mas o foco é muito o Senhor quer nos dar. E eu sei que Ele tem bênçãos grandiosas para cada um de nós, desde que nós estejamos preparados, como Ele já nos aconselhou. E é esse o serão que eu queria hoje compartilhar um pouquinho com vocês, né? Junto com o meu testemunho e o amor do Bispado da Ala São Bento do Sul, por todos, cada um, peça fundamental na edificação do reino de Deus.